bem-vinda ao episódio número 9 do podcast Sorriso da Alma. Eu sou Flávia Carina, sou dentista integrativa biológica e hoje, nesse lugar assim extremamente especial, e eu sou muito grata pela ideia de ter um podcast itinerante que me permite estar em lugares sensacionais, e hoje a minha convidada, que eu já quero agradecer assim profundamente de me permitir estar aqui nesse lugar tão sensacional com ela, que assim, eu vou deixar obviamente para ela se apresentar, porque eu não tenho nem condições de descrever tudo que essa mulher fez e proporciona para tantas pessoas. É uma honra para mim hoje estar aqui com a Regina Shakti. Namastê. Muito grata por isso, pela essa oportunidade. Namastê. De abrir você a é muito sua modesta, casa. você é muito bem-vinda aqui. Você é uma luz chegando, sabe? Sabe que os indianos, eles consideram assim Deus, né? Quando chega uma visita. Às vezes chega uma visita, eles correm no altar deles e agradecem porque é Deus chegando. Então, diz que tem um inferno só para quem trata mal visita. Então você é muito bem-vinda com o teu conhecimento, com esses olhos brilhantes, com essa presença linda que você tem, assim, muito bem-vinda mesmo. Apresenta um pouco essa mulher deusa do yoga. Eu queria que você falasse um pouquinho, Rê, para as pessoas que não tiveram a honra ainda, estão tendo agora, nesse exato momento, de conhecer a Regina. Conta um pouquinho, eu sei que assim, se fosse só um podcast para dizer o que você fez, o que você já seria o tempo todo. Mas vou falar um pouquinho. Conta um pouquinho dessa jornada sua, né? Diz que é meio cafona cantar as próprias glórias. Não, mas meu Deus do céu, aqui é merecimento. Eu moro aqui num santuário, um ashram. Ashram é um lugar para você alimentar a alma. Então, existem muitos ashrams na Índia, de diferentes humores. Então, cada ashram tem suas próprias regras, tem seu próprio mestre, tem a sua história, cada ashram. Então, aqui em Campos do Jordão, onde a gente está, que está fresquinho, aliás, nós temos um ashram, que é um ashram de Bhakti Yoga. O fundador aqui é meu ex-marido, que hoje é um guru, e ele queria muito ter esse lugar assim para ter um templo bem tradicional da Índia. E ele não especula nada, ele estuda, quer dizer, eu não sabia isso, eu fiquei sabendo com ele. Para você ter as deidades no templo e tudo, você tem que estudar, porque você tem que saber como agradá-los. É uma coisa tão sofisticada que sofisticou muito a minha relação com Deus, com Jesus, que eu fui batizada católica, eu tenho uma formação cristã. Há quantos anos, Rê, que o ashram existe? O ashram foi fundado há 35 anos atrás. Tá. Não tinha nada, nem estrada, nem água, e nós fomos fazendo. De todo mundo que nos ajudou, os únicos que estão desde o começo até agora é ele e eu. Sim. Depois o nosso casamento naturalmente mudou de ciclo, ele mora lá em cima com os monges e cuida do templo e assim, tudo que vai comer oferece no templo. E existem brochuras para você estudar. Vai trocar a roupa da deidade, você tem que saber os mantras e essa coisa toda. Porque não é uma coisa fachada, é uma coisa assim de coração para coração. Então você precisa fazer de uma forma que agrade eles. E nós temos mestres espirituais, que são dessa linhagem de Krishna, devotos puros de Krishna, e que nos ensinam como que a gente conecta com eles. Então, lá em cima, desde que nós temos um templo, nenhum café da manhã é servido para a gente sem estar abençoado lá. Então, o café da manhã, o almoço, o jantar, trocar roupinha, decorar o altar, botar guirlanda para todo mundo. É um trabalho lindo, maravilhoso, singelo e que tem que ter uma equipe para fazer isso. Ele cuida disso. E ele é um cara estudioso. E eu fico aqui com a parte espiritualidade. Eu não sou uma pessoa super estudiosa, eu leio 20 minutos por dia, mas eu ando com sábios. E eu encontrei grandes sábios. Então eu gosto de andar com pessoa que sabe, porque eu sou uma pessoa de construir casa, de construir estrada, de fazer refeitórios, de abastecer os devotos com o que eles estiverem precisando. Eu sou uma pessoa da prática.
E eu dou aula de yoga, né? Eu faço yoga há 55 anos. Como é que o yoga chegou na tua vida, Rê? O yoga chegou na minha vida, assim, eu tinha 11 anos, minha tia foi morar na Índia e ela conheceu vários mestres lá, ela voltou e ela não foi ensinar para minha prima, ela veio ensinar para mim, ela já veio com essa ideia, assim. E eu nunca tive outras opções. Porque eu comecei a ajudá-la nas aulas de yoga, era em São José do Rio Preto, e fui ajudando. Quando eu estava com 17 anos, eu tinha 80 alunos. Com 17 Com anos? 17 anos, porque eu comecei com 11. Eu estou imaginando aqui, porque hoje, em 2025, deixa eu me situar aqui. Quando fala, estou fazendo uma prática de yoga, ainda hoje, em 2025, as pessoas associam isso como, às vezes, crença, espiritismo. Tem umas ideias... Ainda tem. Aí eu fico imaginando isso, a sua disrupção atemporal de estar fazendo isso com 11 anos. Em que ano era isso? Sei lá, 1800 e pouco. Imagina, isso assim, numa época onde eu não consigo nem imaginar a igreja proibia yoga. Eu acho assim, eu olhando para você hoje, né, e isso é o que me faz assim brilhar os olhos quando eu olho para você, porque hoje, com muito menos, eu trago, por exemplo, uma odontologia diferente do que a maioria faz. Eu trago, por exemplo, a questão que eu quero entrar hoje, falar um pouquinho depois sobre a questão das frequências, das energias. E hoje, mesmo para essas pessoas, algumas olham, por ser muito diferente, o julgamento, ou, nossa, isso aqui, levando para um âmbito que não é real, né? E imagina a sua disrupção já com 11 anos, num período assim inóspito. É que as pessoas elas não querem a coragem disso. Parabéns, eu admiro muito isso em você. Eu queria que você soubesse disso. Obrigada. É muito difícil mudar um armário de lugar. Imagina mudar um conceito de vida. De repente você fala, não, eu não sou matéria, eu sou energia. Eu não sou meu corpo, eu sou minha alma. Isso aí dá um trabalho danado. O estudo se faz muito necessário. Então, a minha associação com grandes mestres é a salvação da minha vida. É a coisa mais importante de tudo. Porque eles vão explicando, isso chama Sambandha Gyana, ele vai dando um entendimento adequado do meio ambiente. Quem você é, onde você está, uma mínima noção dos sistemas planetários, o que é a mente, o que é a inteligência, o que é a consciência, o que é você nessa história. Porque assim, se você é o corpo, você não tem a menor chance. Que é essa identificação, quando você fala com acreditar que você está nessa vida, de repente, com os desejos, talvez. Que você morre e acaba tudo. Acaba tudo, ou um pouco mais limitado também, às vezes, os sentidos de eu vivo para comer, eu vivo para trabalhar, eu vivo para construir um patrimônio como uma casa, eu quero trocar o meu carro. Isso eu acredito que são... percepções muito materialistas. Não, na verdade, pelo conhecimento védico, você tem que viver com o necessário. Então, essas coisas são ajustes que você tem que fazer para viver aqui na matéria, desde que a alma está encarnada. A minha alma sou quem eu sou. E ela está cheia de carne em volta. Carne, urina, pus, sangue, fezes, e eu estou identificado com isso e não com a alma. Daí vem a dor do ser humano, daí vem a insegurança, daí vem o medo. Por quê? Porque se der tudo certo, você vai virar uma pelanca e vai morrer com o teu corpo. E aí você tem que o quê? Tem que beber para aguentar uma verdade dessa. É que isso não é uma verdade. Então, quando você encontra o mestre, é uma forma dele dar um conhecimento pra gente com muita doçura, coisa que eu não tenho, por exemplo. Eu dou um conhecimento meio na lata. Ele vai mostrando pra você que aqui tá tudo falido, nada vai dar certo. Se você me perguntar, eu tô abrindo uma empresa, vai dar certo? Não, vai dar nada certo aqui. Nós vamos morrer e nossos bens vão pertencer a outros. Você fala, mas que pessimismo! Não, isso é uma realidade.
Né? Então, só que ele vai mostrando um plano transcendental, um plano de doçura, as possibilidades para depois dessa vida, os níveis de pessoas. E aí tem o Bhagavad Gita, que é a Bíblia dos indianos, que mostra que os seres humanos são de dois tipos. Ou são divinos ou são demoníacos. Então tem família divinas e famílias demoníacas. E todo mundo tem essa experiência. De repente, dentro da sua família, tem um irmão que é um demônio, que tem tendências demoníacas. Ele é egoísta, ele não tem compaixão, ele não tem misericórdia, essas coisas. E aí tem capítulos no Bhagavad Gita que descreve as pessoas que têm qualidades divinas e as pessoas que têm qualidades demoníacas. Esse tipo de conhecimento, já que está numa Bíblia, já que tem 5.000 anos, no conhecimento, você começa a ouvir aquilo sem bloqueio. E você vai identificando com o que tem no teu interno. Eu sinto que eu sou eu quando eu silencio a minha mente, quando a minha mente fica quieta e meu corpo fica imóvel. Eu imagino assim, eu nunca vi no espelho, eu não sou a minha forma e eu não sou a minha mente. O que sobrar sou eu. Você precisa fazer um silêncio profundo. A prática de yoga é sensacional para te ajudar a ter essa experiência. Então eu não sou nem meu corpo nem minha mente, porque a mente é material. A mente ela é material, ela é daqui. Quem que eu sou? E aí, isso é o primeiro passo de uma longa caminhada, porque uma longa caminhada começa com o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Quando você tem uma sensação de si, que não é o corpo e nem é a mente. Eu identifico isso para mim, né, como recentemente eu estive no Nepal, estive no Tibete, e para mim essa questão da não identificação, né, já leva ao budismo. Não né? Identificação com o corpo. Não me identifico não só com o corpo, mas também, por exemplo, eu estou numa conversa com alguém, e alguém fala alguma coisa, olha, você é isso, ou você é aquilo, um julgamento, ou uma expressão dela que eu não gostei, ou eu gostei muito, pode ser isso também. A minha não identificação é colocar que isso é dela ou dele, e o que é meu é meu. Então eu passo a separar de fato essa integração do que é o do outro, que é meu. E automaticamente eu já consigo fazer essa separação um pouco maior em relação à mente, às emoções, mas isso é realmente uma luta. Bhagavad Gita é um livro, uma bíblia, como a Bíblia como a dos Regina falou, indianos. dos indianos. Eu tive a oportunidade de ler há alguns anos atrás. Aliás, foi essa Bíblia que me trouxe ao yoga. Eu não praticava yoga antes de ler o Bhagavad Gita, e foi lendo o Bhagavad Gita, tendo mais consciência através das minhas batalhas oriundas dessa leitura, é que eu integrei do tipo assim, vai fazer yoga para você conseguir colocar o teu corpo dentro de todas essas informações, dentro de todo esse conhecimento que eu fui adquirindo. Eu precisava integrar o meu corpo, que nesse momento ele estava completamente desvinculado dessa pessoa que era eu. E aí começou minhas práticas. Eu acho até que essas minhas práticas, o Bhagavad Gita, frequencialmente o yoga é o que está me trazendo nesse lugar sensacional hoje. Não acredito que se eu não tivesse essa consciência, esse patamar de consciência que eu estou hoje, eu acredito que eu não estaria aqui nesse momento do lado dessa mulher sensacional. E o momento meu agora, exatamente, ele busca essa disciplina, essa ordem de encaixar o movimento do yoga, né, a minha vida. E eu tenho cada vez mais sendo mais grata ainda a Rê, porque eu vinha praticando, até um testemunho, eu vinha praticando um yoga parecido com a academia, vamos fazer, e tá lá na briga, e percebendo um asana, aquilo doendo no meu corpo, e a Rê veio me trazendo muitas nuances agora da impermanência, né? Sustenta a tua posição, sustenta onde tá doendo, solta, aonde eu preciso da flexibilidade no meio de uma dor.
E isso tá Não, me trazendo... o yoga que é apresentado sensacional. hoje, principalmente no Ocidente, é uma caricatura. É uma coisa que não é. Mas as posições de yoga, elas são sensacionais. Só que macaco faz, gato faz, cachorro faz. São posições, inclusive, que tem o nome dog pose, cat pose, entendeu? Então você faz posição de árvore, posição de bicho, posição de... Então faz isso. Agora, dar um rumo pro seu destino, os animais não fazem. Lapidar o caráter e seguir algumas regras, os animais não fazem. Yoga, né? Isso é yoga. Então, antes de você começar a praticar as posições de yoga, você deve estudar os 10 mandamentos do yoga, para ver, inclusive, se você quer entrar nessa onda. Isso é fundamental. Então, o mestre mesmo de yoga, ele vai ensinar que você não é o seu corpo, mas que agora você está corpo. Então, agora, como é que você pode usar o seu corpo? Você pode usar o seu corpo de uma forma sagrada. Você pode usar o seu corpo como um veículo fenomenal para você atuar durante essa existência. Então, é como um carro. Você não é o carro, mas você vai com o carro para baixo, para cima. O carro te ajuda a resolver as coisas. E o corpo pode ajudar de várias formas. O nosso corpo, ele pode se tornar sagrado se a gente cuidar da alimentação, dos pensamentos, do alinhamento, se tiver uma noção da energia do corpo, dos chakras, se você exercitar a veracidade, a limpeza, a satisfação interna. São várias coisas que a gente precisa para ficar uma pessoa completa, uma pessoa plena, uma pessoa realizada. É a união, Rê. Eu queria até pegar esse gatilho mesmo que você está falando, porque eu falo muito sobre essa integração. Corpo, mente, alma e espírito. O porquê da importância de estar um corpo limpo, da boca não ter tóxico, desse corpo, esse veículo, tá operando para ser isso. Por que é tão importante? Não, eu consigo integrar que para que eu possa manifestar todas essas coisas maravilhosas que eu estou tendo sentir uma plenitude de existência. O meu corpo precisa acompanhar essas frequências. Eu necessito que esse corpo esteja mais orgânico para que esse encaixe aconteça. Tá bom, encaixou. Para que isso? Exatamente. Porque hoje em dia as pessoas falam muito união do corpo, da mente, do espírito. Para mim, eu vejo como jardim da infância. Eu acho que um jardim, eu falo, gente, você não harmonizou ainda? Ah, meu Deus. É porque desde os 11 anos, imagina, o que é essa história então, pra a tua mente, né? você quer ir pra lá, tua mente quer ir pra cá, você chegou aqui, teu emocional continua lá. Eu falo, vai, gente, vocês se resolvem aí, daqui a pouco eu volto. Você tá muito aquém, é isso que eu tô querendo dizer. Não, não tô aquém, porque qualquer pessoa incorporada, ela fica sujeita às leis desse plano e também às leis humanas. Tá. Então, você vê que uma pessoa maravilhosa, super cheia de fé, ela pode ter depressão. Sim. Ou eu vou ter todos os problemas que um corpo humano dá, eu tenho várias coisas. Tá vivendo aquilo, né? Mas é muito importante entender por que você quer ficar maravilhosa. Porque a autorrealização, ela é um objetivo em muitas linhas de yoga, não na que eu sigo. A autorrealização é uma coisa evidente, para quem pratica yoga, você vai ser autorrealizado. O que significa autorrealizado? Eu realizei que eu sou minha alma, que eu sou luz, eu estou dentro desse corpo, eu tenho 100 anos para viver nesse corpo. O que eu vou fazer? Primeiro, faz parte você desbundar, que aqui tem muita coisa maravilhosa. Qual canal que você quer sintonizar, não é? Mas a autorrealização, ela é um detalhe do caminho. O que nós queremos é servir. E queremos servir o Senhor. Porque você começa a servir as pessoas e você fica muito frustrado. Então você vai servir Deus. Amando de quem? Eu sempre faço uma pergunta, né? Quando eu vou trabalhar, quando eu vou atender, ou quando vou fazer qualquer coisa. Amando de quem eu estou operando? Tipo assim, quem é que está de fato? Qual é a minha intenção atrás daquela... do que eu vou fazer, sabe? Isso para mim vem nesse contexto quando você fala onde você está sendo guiada, onde você... As deidades, por exemplo, quando você coloca de guia, e depois eu gostaria aqui até de explicar para as pessoas, que as pessoas têm muito também essa coisa, o que é Shiva para você, Ganesha, como são essas deidades. É um departamento, né? Muito amplo, muito vasto, muito sofisticado, mas você pode ver Jesus...
Isso, sabe, você tem um altar de Jesus, é bom você entender de Jesus, é bom você ler a Bíblia, é bom você ter associação com alguém que sabe mais do que você, e não ficar achando que ele gosta disso, que ele acha isso, que ele acha aquilo, que você acha isso, que você acha aquilo, sabe, tem a faculdade de que acham. Então, é melhor você seguir algumas escrituras e ver como que você agrada, porque hoje em dia eu vejo as pessoas cantando mantra que elas não fazem ideia do que são. Então, eles estão cantando como papagaio também nem faz mal. Tá também, sentindo, né? mas é bom saber, porque às vezes chega gente aqui do campo e fala assim, o Deus dela é um Deus de elefante. Porque tem Ganesha, mas não o Ganesha é da família do Senhor Shiva, da família que trouxe yoga para esse plano. Então eles são grandes amigos divinos que a gente tem, que vai nos ajudar a materializar as inspirações divinas nesse plano aqui. Porque nesse plano aqui, poucas pessoas conseguem fazer alguma coisa, mesmo coisas materiais, você vê que são poucas as pessoas destacadas que fazem grandes negócios, porque tudo é uma luta por poder. É uma luta por poder. E quando você está realmente buscando a vida espiritual, você não busca mais poder material. Não é mais esse poder. O poder material é uma bênção a gente ter o que a gente precisa. Pode ser que você precise de um helicóptero, que de repente você ficou tão destacada que você vai fazer uma palestra aqui, outra ali, um helicóptero pode cair muito bem. Desde que você não foque nessas coisas, achando que essas coisas vão te dar felicidade. É o veículo, né? É o veículo, que essas coisas vão te dar felicidade ou que essas coisas te deixam poderosa. Sim. Esse poder não vale nada, porque no que você pratica 5, 6 horas por dia de academia, olha só, tenho 70 anos, parece que eu tenho 65, entendeu? Meu Deus, você está sendo generosa. Mas vem um mosquito esquisito, me mata. Veja aí no vizinho se tem uma mulher aí maravilhosa desse... Não, e depois a gente vai falar um pouco dessa cirurgia, de toda a sua Não, mas superação, então, daí né? você vem um mosquito e te mata, você não está concentrado em nada. Isso não é um conteúdo que vai te ajudar. O corpo reto, alinhado, feliz, brilhante, bonito, ótimo, porque um servo bem disposto é bem melhor que um servo mal-humorado, não é? Sim. Então a gente se mantém assim, eu me mantenho e a minha motivação é para manter esse lugar. Porque esse lugar é oferecido aos nossos mestres espirituais, que são as presenças mais significativas da minha vida. A minha mãe e o meu pai são espetaculares, eu só tenho coisa boa para falar deles. Mas eles não são as pessoas principais da minha vida. São os meus mestres espirituais, que vão me ajudar a sair daqui, de alguma forma, porque não é fácil sair daqui. Aqui você fica nascendo e morrendo, você ofende fulano, nasce filho dele, ofende ciclano, briga com não sei quem, a gente vai se envolvendo de uma forma... Fica no conflito, né? De uma certa fica forma. Por aqui. Fica no conflito. Fica no conflito e fica a mente perturbada, ninguém para arrumar a mente. O ser ocidental, ele limpa as sobrancelhas, ele arruma as unhas, ele vai e vem, mas não arruma a mente todo dia, não limpa o problema de ontem da cabeça. E eu quero dizer que dentro desse lugar que eu vejo a Rê, né, fazendo todas essas coisas, para mim, na minha vida, entra a questão dos rituais. Eu sempre fui uma pessoa, atualmente, né, por entender o poder dos rituais, de ter a intenção, essa energia de entrega, para mim tem significado, cada ritual, me colocar em mindfulness, em presença. Porque eu acredito que na presença é que a energia, de fato, da minha intenção, ela vai dar luz naquilo que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, né, eu costumo, nas minhas refeições, agradecer o meu alimento. Ótimo. Agradecer desde as pessoas que... todo o preparo, de tudo mais. Hoje eu sempre faço isso. E quando eu cheguei aqui, nesse lugar lindo, eu pude integrar os rituais da alimentação que vocês fazem aqui e que me fizeram cada vez mais acreditar que eu tenho que fazer isso mesmo, o teu coração sente que tá certo. Exato, e que eu poderia, inclusive, melhorar
ainda mais o que eu já estava fazendo, vendo o que vocês fazem. Então, dentro desses rituais, que eu vejo que você... Que não é especulação, não é algo que eu estou sentindo no meu coração de fazer, não é? Não é uma crença, digamos assim, embutida, eu preciso... Não, isso é totalmente... Isso é tradição. Tradição, exato. Isso é tradição. É assim que é esse conhecimento, assim que está escrito na Bíblia dos indianos, que é o Bhagavad Gita, e é assim que a gente faz. A gente não é que vai levar a comida lá para ele abençoar, para a gente ficar maravilhosa, magnífica. Não, a gente cozinha para eles o que eles gostam. E aí é oferecido. A gente oferece a comida. Então a gente não cozinha para a gente cozinha para eles. Depois a gente come, depois que ele come. Então aqui no Ashram não se come nada sem oferecer primeiro no altar, porque o indiano tem uma coisa maravilhosa, que é assim, Jesus, o nome de Jesus e a imagem de Jesus é Jesus. Então, você põe lá a imagem de Jesus e passa por ali, não faz nada, não fala oi, acorda, não olha, não reverencia, não põe uma flor, pôs a foto dele lá, para ele iluminar a sua casa, para ele te servir. Para ele iluminar, para ele abençoar, para ele te servir. Toda hora você vai lá, você chora, você pede, você reclama isso. Você quer assim, como se Deus fosse um garçom. Ei, eu tô precisando trocar de carro. Olha, eu não tô bem. Por favor, me ajuda. Eu fiz aquilo, agora eu tô sofrendo essas consequências. Mais ou menos assim. É assim que eu via, né? Quando eu cheguei na Índia, eu falei, não, é assim que é. Sofisticou muito. Mas muito. Sofisticou a minha relação com Jesus, com a minha formação cristã, e sofisticou muito os meus rituais de acordar, de comer e de dormir. Porque quando você fala ritual, a pessoa fica pensando, ou tá matando um cabrito lá, não sei das quantas, ou tá acendendo velas, não sei aonde. Há umas crenças muito... Eu tô falando de rituais pro dia a dia, de acordar e falar, uau, não morri de noite. Olha, que esse... Agradeço. E hoje é o dia mais importante da minha vida. Sensacional. Porque todos os dias que passaram, passaram, que virão, virão. É hoje, é agora o negócio. A vida é ao vivo. Está acontecendo agora, nós aqui interagindo, levando para as pessoas um ponto de vista que pode acordar a sua alma. O que faz bem para a gente, né? Eu acho que essa também é uma questão, né? Faz bem para a gente fazer bem para os outros. Nada pode fazer melhor para nós, nenhuma lasanha, nenhum bolo de chocolate pode nos fazer tão bem como fazer bem aos outros. Maravilhosa essa troca. E nada pode prejudicar tanto o andamento das coisas como prejudicar alguém. Então esses valores, por exemplo, ter um compromisso com a veracidade, não mentir mesmo que você se prejudique com aquilo, não mentir, não agredir nem mentalmente alguém. Você pode ser, você sabe que eu sou brava, né? Tenho mania de... Eu tenho fama de coronel aqui. Eu sou muito brava, mas eu nunca desejo mal. E nunca faço para prejudicar a pessoa. É só para manter a ordem do local. Então, você assim, sabe aquela pessoa boazinha, muito boazinha. Eu já não acredito mais. Dificilmente tá bonzinho... Papel, normalmente de vítima, né? Também, talvez... Bonzinho não faz nada. Não consegue construir uma escada, não consegue pintar uma casa. Se é muito bonzinho, você não consegue fazer. E eu vou entrar em um e depois eu já quero entrar nesse bonzinho também. Mas quando você estava falando sobre Jesus, me veio de falar, né? Porque algumas pessoas ainda também têm a crença de estar em alguma religião e acreditar que uma outra não acredite em outra. Eu gosto da integração. Então, vou dar um exemplo. Quando eu estava indo para o Nepal, né? E estava indo viajar, eu estava pegando um translado, um ônibus que ia até o avião, né? Cheguei no aeroporto, tinha uma senhora que estava descendo comigo. Falei, pô, vou pegar uma carona porque ela sabe o número do embarque. Ela falei, vou seguir essa aqui, né? E aí fui acompanhando ela com as minhas coisas lá. Aí a gente começou a conversar. Ela falou pra mim, onde você tá indo? Eu falei, eu tô indo pro Tibete, né? Buda, né? Aí ela olhou pra mim assim, com uma cara assim, Buda. Vai, pode ir. Mas quando você voltar, você volta para Jesus. E aí eu olhei e percebi assim que aquilo pareceu que feriu um pouquinho
a fé dela, né, em Jesus. Não, mas vou te explicar isso aí. Deixa eu só finalizar para você ver o que aconteceu. Aí eu peguei o meu celular, né, olhei, entendi, aí peguei o meu celular, mostrei para ela, e na minha tela de proteção estava exatamente uma imagem de Jesus, né, meditando. E eu falei, você sabe que coisa, né, você falou isso, e é exatamente Jesus que está me enviando para lá. E aí ela ficou surpresa de ver uma pessoa podendo olhar para uma religião, por exemplo, budismo, hinduísmo. Eu tive em mesquita, assim como eu estou aqui agora, frequentar muitas e ao mesmo tempo tudo conversar. Então, não é porque você cultua as deidades, não é seguindo que não tem Jesus. Jesus está parte dentro muito dessa pessoal isso, Flávia. É muito pessoal. Isso. Então, a minha formação foi cristã até 17 anos, mas cristã mesmo, de seguir os 10 mandamentos, de ler a Bíblia todo dia, de ser muito grave quando mentia, com essa coisa e tal. A igreja não aceitou yoga. Tá. Aí eu falei, como é que uma entidade não aceita um processo de autoaperfeiçoamento, autoconhecimento e autocontrole? Tá. Então eu larguei a igreja. Tá. Definitivamente larguei a igreja, mas não larguei Jesus. Né? Só que também não me preenchia. Eu não entendia isso assim, Pai nosso que está no céu. Se Jesus está rezando assim, então tem um outro pai que não é o Jesus. Pai nosso que estás no céu. Ele está rezando para alguém. Quem que é esse Deus? Santificado seja o vosso nome. Eu falava, mãe, como é que é o nome de Deus? É o pai de Jesus, é José. Eu falei, não, ele não está falando do José. E eu fui encontrar isso na Índia. Na Índia. Para mim, Krishna é o pai de Jesus, que ele está falando, do reino eterno. E nada é mais parecido com a cultura Vaishnava, ou a cultura da Índia, do que a coisa católica. Jesus viveu na Índia. Jesus aprendeu yoga diretamente com o Senhor Shiva na Índia. Eu fui visitar o lugar onde ele meditava e tal. Teve uma época da vida dele que ele viveu lá. Então é muito pessoal. Eu sou Vaishnava cristã. Eu não tenho interesse no budismo. Eu adoro ver as coisas, visitar Tibete, tal, mas não tenho interesse. Não se identifica. Não é que não me identifico, são coisas muito diferentes. Entendi. O Buda não tem Deus, não tem tem a compaixão. Sim. E a compaixão é maravilhosa. Buda era maravilhoso, sim, mas Buda não é Deus. Sim. Ele nunca disse que é Deus, os budistas não dizem que é Deus, mas ele é um ser exemplar. Sim. Ele é exemplar, mas não me identifico porque eu gosto de me enamorar. E se eu não puder servir como supremo, porque a coisa mais maravilhosa é quando você se enamora. Como eu vejo a menina que está aqui, vivendo aqui, de aprendiz, eu falo, vai fazendo que uma hora você entende. Aí tem uma hora que ligou. Ela começa a arrumar o altar, ela começa a cozinhar para eles aceitam o serviço dela. Porque você vai ver que eles aceitam ou não aceitam. Se não der liga, é porque eles não se manifestaram ali, você não conseguiu chamar eles ali. Você acha que isso pode, porque eu falo muito de frequências nesse lugar, né? O que aproxima e o que afasta. Uhum. E eu sei o quanto você sabe desse poder, inclusive queria que você depois falasse como você define frequência dentro desse posicionamento consciente que você tem. Porque eu venho mais da frequência da matéria. Então, quando às vezes eu faço um teste de força, é muito simples para você identificar um Moring Test, é muito fácil para você visualizar isso, diferente de uma pessoa que está mais matéria, de visualizar essa aproximação e essa separação. Eu percebo, dentro do que você disse, que para mim, quanto mais em sintonia eu estou, por exemplo, com a natureza, e a natureza ela tá com você, quanto mais eu estou sintonizada com o yoga, quanto mais eu estou sintonizada com esses rituais, mais isso nos aproxima. Sim. Quanto mais distante eu tiver disso, eu tô indo na festa, nada contra, mas eu tô indo na festa do churrasco, eu tô indo em lugares que você não frequenta, provavelmente eu não vou ressonar com uma pessoa que eu quero ser. Então isso quando você fala... também é relativo, Flávia, porque tem pessoas que são vegetarianas, veganas, que são muito a desejar.
Você vê, Hitler era vegetariano, por Não, exemplo, sim, né? não Então, é um e fator, tem pessoas né? que É comem consciência, bife, né? porque é assim, porque Kali Yuga é a nossa era, já estava escrito nas escrituras há 5.000 anos atrás, nós entramos nessa era, que se mataria vacas, que as pessoas se alimentariam de animais. Então, Sim. essa é a característica da era. Da era. Uma ou outra pessoa tirou o chip e prestou atenção. Não, eu não vou comer isso, porque isso aí vai me causar dor, depressão, pânico. Por que que as pessoas têm pânico e depressão? Porque elas comem aquele alimento... Que é a frequência, né? A vaca, às vezes, é assassinada na frente da bezerra. E ela fica desesperada, porque a bezerrinha está vendo. Aquele alimento que você come, a sua geladeira é um necrotério. Então, aí aquele alimento, ele vibra completamente diferente de uma maçã. Mas mesmo uma maçã não é para arrancar da árvore e comer. Tudo vai adquirir É tudo de né? Deus. A gente primeiro oferece no altar, a gente agradece, a gente canta para glorificar o alimento, aí a gente come aquele alimento, é muito diferente. Então o Vaishnavismo porque é uma linha de Krishna, né, da Índia, é a coisa mais sofisticada, linda, doce, agradável que eu já vi na vida. Eu até considero isso um projeto de Vaishnava, um projeto de serva, porque eu conheci servos exemplares. Então eu sou um projeto, eu como muitas vezes assim, eles não comem nada sem prestar atenção, porque eles consideram que estão roubando de Deus. Você está pegando de Deus sem agradecer, sem nada, nem agradece o ar que está respirando, nem a luz que clareou o dia. Muito no piloto automático do que a gente vê aí fora, né? De repente tá por instinto, eu vejo que é uma operação por instinto. Então, o fato, por exemplo, quando a Rê fala sobre oferecer a comida, né? Imagina você chegar com fome, com muita fome, você já pegar o alimento e falar assim, eu quero comer, nem quero ver. Aí já tá com o celular, já tá com televisão, já tô ali. Imagina ter que pegar esse prato e falar assim, não, primeiro nós vamos oferecer. Aquilo já fica ali, ó, babando ali. Por isso que tem uma equipe só para isso. Você tem que segurar, olhar para o instinto, olhar para o teu desejo. Não, mas a maioria das pessoas não tem a menor condição de fazer isso. Então tem que ter uma equipe que faz isso, preparado para isso. Eles leem brochuras de como fazer isso. Tá. Como que você faz? A gente faz aqui muito simples, mas... A escola traz isso muito, né, Rê? A escola traz. Eu acho que, assim, imagina uma pessoa que fica aqui, por exemplo, que seja uma semana, eu nunca fiquei ainda, mas é um projeto, ficar um tempo aqui com essa mulher maravilhosa, mas de um dia para o outro, para mim, de acordar, por exemplo, às 4 e pouquinho, ter a primeira prática para os visitantes às 5, mas para essa deusa maravilhosa já estava bem antes. Isso por si só já traz uma mudança total na minha vida, esses novos hábitos de um dia. Você imagina ficar aqui uma semana, mas não né? adianta muito, você precisa levar isso para a sua vida, porque o sucesso vai atrás de quem pratica. Então você precisa levar isso para a sua vida, até que isso pegue na sua vida, sabe? Até que isso realmente você acorda e você pratica yoga igual você escova os dentes. Você pratica para quê? Para durante o dia meu emocional não me perturbar, minha cabeça não ficar agitada, para eu não ficar cheia de probleminhas, sabe? Então eu já pratico logo. A disciplina. Para alinhar a energia do meu corpo é a disciplina. Então a disciplina ela é fundamental, chama tapasya no yoga. Sem tapasya não tem progresso. Tapasya é austeridade. Eu estou fazendo uma tapasya. Não é todo dia que é uma delícia acordar, eu acordo 3h30. O pessoal acorda às 5 achando que tá, mas eu sou a primeira que acorda. Sim. Quando o pessoal chega, eu já preparei a sala para eles. Eu já perfumei a sala, eu já abençoei a sala. Já movimentou a energia toda do campo, né? Você já mas não é todo dia que você quer. Tem dia que, nossa, tá uma delícia. O que mais motiva você nesse lugar? A evolução progressiva da consciência é o que mais me motiva nessa vida. Todos os dias eu tenho a oportunidade de progredir. Todos os dias eu tenho a oportunidade de me organizar para ir para uma condição melhor depois dessa vida. Então eu estou investindo todas as fichas na minha consciência e na minha alma. E eu toco o corpo. O corpo eu toco do jeito que dá.
Então, tem filtro? Tem filtro. Se eu puder ficar bonita, ótima. Se eu puder ficar magra, ótima. Vamos ficar o máximo que der. A gente usa todos os recursos. Ferramentas no dia de hoje. Né? Você fala, por exemplo, você é uma pessoa tão profunda, por que você tem tanta peruca? Para agradar vocês. Um dia vem de cor-de-rosa, um dia vem de outra cor. Porque vai com o teu humor também. As pessoas falam, nossa, mas eu não acredito nela. Como é que ela é assim? Bom, não precisa acreditar em ninguém. Você, com o tempo, você tem que observar o que as pessoas fazem. Não dá para ler. O que as pessoas fazem na vida delas? Ela está tocando, a casa dela é um espetáculo, é um templo. A alimentação dela é realmente consciente. Ela está fazendo alguma coisa para a sociedade? O que você está fazendo? Ou você se dedicou a cuidar da sua casa, do seu marido que é dedicado a Deus e educar os seus filhos, que também é maravilhoso. Sim. O que você está fazendo da sua existência? Ou você está se lamentando o dia inteiro pelas coisas que você não tem e fica assim, sem agradecer o que você tem? Porque a gente tem que agradecer todo dia o ar. Porque o ser humano tem uma tendência a dar valor para as coisas depois que perde, sabe? Você só dá valor para o ar quando está sufocado ou quando está com asma. Então, respira. Isso é uma bênção. E respirar aqui em Campos do Jordão, que é um dos melhores ares do mundo, é uma bênção. Sabe? Você está enxergando, agradece. Tem gente que não enxerga. Você levantou sozinho da sua cama, agradece, tem gente que não levanta, tem gente que não escuta. Então, primeiro, agradece o que tem. Você já viu que quem tem casa arrumada, tudo limpo, sempre vem mais? Não tem como progredir com uma casa desarrumada, louça por lavar, a cama por fazer, aquela coisa dentro da casa e um falando com o outro de qualquer jeito, a deusa da fortuna, puxa o carro, não vem. Então você pode estar numa casa muito simplesinha, super próspera. Eu integro isso, né? Porque primeiro eu penso assim, se a minha casa está desarrumada, como é que eu quero arrumar a casa dos outros? Então hoje eu percebo exatamente esse movimento com as pessoas, às vezes até no trabalho, terapeutas, eu vou aqui ajudar a Regina, por exemplo, hoje... tenho a sorte de ter ela como minha paciente também. Então, não faz sentido para mim chegar aqui, por exemplo, propor algo para a Regina do meu trabalho. Olha, Rê, eu acredito que a gente pode diminuir essa carga tóxica que veio daqui, veio dali, se eu não faço isso para mim, Sim. se eu não estou operando isso dentro da minha casa, se eu estou falando de rituais e se eu estou chegando na minha casa e tá um alarde na Mas minha muitas casa, vezes né? você estuda, você sabe e você não consegue praticar. Então eu vejo que você tem o estudo. Você tem estudo, você é uma doutora em dentes. E você estudou que cada dente corresponde a um órgão, isso, aquilo, que o metal não é... Então não me importa muito da tua relação com Deus, porque eu vim tratar de algo material com você, que é a energia do meu corpo, a energia da minha boca. Então, eu tô cuidando do seu corpo, exatamente, do seu carro. Eu tô na manutenção do carro, que é... E você é maravilhosa. Que é justamente o meu servir, né? Eu integro nesse lugar porque... Eu acredito, e foi para mim exatamente esse lugar. Conforme eu fui fazendo essas limpezas na minha casa, que a minha casa, no caso, é o meu corpo, é a minha casa real. Eu fui abrindo espaços, né? Que eu acredito hoje também que faz parte de um emocional de crenças. Eu também vim com as minhas crenças de religião, eu vim com as várias crenças, as quais eu me identificando, putz, esse tal desse Shiva aqui tá me fazendo bem, isso faz parte dessa minha conexão. Mas para isso eu precisei abrir espaço para poder entrar informações novas, e eu acredito que o corpo, o físico é assim também. À medida que eu removo as toxinas, eu permito que o orgânico, eu permito que você as coisas quando remove mais, toxina tem a ligação com a mente. A mente pode ser o seu pior inimigo.
mas pode ser o seu melhor amigo. Isso está escrito no capítulo 6, no Bhagavad Gita. Então a mente, ela impede, a mente não quer deixar a alma acordar, porque a alma é o centro, e a mente quer que você pense que é ela. Se você olhar as pessoas na rua, você vai ver que todo mundo está possuído pela mente. Ela está passando assim, pensando, que eu devia ter falado isso, que fulano isso, que ciclano isso, que não sei o quê. A gente fica possuído pela mente. Isso tira a tua presença, isso tira o brilho do seu olhar, isso tira a sua dignidade, se você bobear. Então a mente, ela tem que estar encantado com aquilo que todos os seus corpos se alinham para fazer. Eu vou fazer uma casa, então eu ponho meu corpo emocional, meu corpo mental, tudo aqui para fazer. E não quero associação com quem não quer me ajudar nisso. Então você tem que focar. Então pouquíssimas pessoas conseguem fazer as coisas porque ela está aos pedaços. Ela está aqui, a mente está lá, o emocional está lá. Aí ela não consegue montar um consultório. Vibrando também em parasita, em tóxicos ali, que também eu acredito que vai puxar essa energia para baixo. Que é uma alimentação horrorosa. Quando você fala de campos, até me lembrou uma professora minha fantástica. Ela conta que um dos fatores dela de adoecimento principal de inflamação era justamente a poluição eletromagnética, que quando morava em São Paulo, estava completamente doente e que recebeu a informação de um médico que era daqui de Campos do Jordão, falou para ela, ou você muda de cidade ou vai permanecer doente, vai continuar porque o teu Mas aí você pode blindar a sua casa. Você tem que ir em qualquer lugar que você tiver, porque tem gente que vem para a natureza e continua, a mesma loucura na cabeça, não adianta. Ela até é uma ofensa para a natureza. Entendeu? Então, porque você tem que blindar. A gente aqui, 2 horas, da hora que eu acordo, até 2 horas, a partir da hora que eu acordo, eu me banho, eu vou arrumando o meu corpo e minha casa, meu corpo e minha casa, meu corpo e minha casa. Eu já vou acordando os altares, já me banhando, já rezando em volta da casa, blindando. Imagina São Paulo você demora muito, qualquer cidade nervosa, você demora. Aqui eu sento e tum. Eu sinto que o gasto energético para mim, eu que venho, por exemplo, de São José, que é uma área urbana, não é tanto quanto São Paulo, mas o caminho em si, para mim, eu percebo como fica tudo mais fácil para mim, para eu entrar na presença, porque na cidade eu acredito que tem muitos mais estímulos externos, muito mais barulho, muito mais frequências em baixa densidade. Quando eu estou na natureza, quando eu estou num lugar como esse, fica tudo mais fácil, favorável. Então, o meu gasto energético, para eu conseguir chegar na presença da minha consciência, do aqui e agora, ele se torna mais fácil estando, por exemplo, ao seu lado, estando do lado da natureza, fica tudo mais fácil. E eu sinto que numa cidade, juntando um corpo com metal pesado, um corpo mais tóxico, ele vai ser igual uma antena. Então ele vai também sintonizar mais fácil com essas energias mais baixas. Você imagina estar na presença de um mestre espiritual fidedigno. Nossa, Você imagina estar na presença disso. De um ser realizado, humilde, tolerante, plenamente consciente da alma, que não se afeta. Já qualquer papo desses é meio doido para eles. Eles não estão mais interessados, nem em frequência. Outro dia eu estava perto de um guru, eu falei de frequência, ele falou que frequência? Tipo assim, papo de criança, sabe? É isso, Rê. Eu sinto que para você também é um papo de criança. E ali a maioria que eu convivo é um papo tipo, nossa, que frequência. Dentista que mexe com frequência. Que coisa doida é essa? E para você é um papo de criança. Einstein já falava, a cura está na frequência. Quantas vezes você está mal, aí alguém te fala uma coisa, você conecta com o amor que cura. Eu não consigo dormir sem uma conexão com o meu mestre espiritual, assim, eu tenho que sentir que ele veio, de alguma forma eu fico preenchida, e aí eu gosto desse momento de cristalizar. Eu falei, é isso que eu quero, é tão bom quando você sabe o que você quer da vida. O que você quer? Você quer um carro de luxo? O que você quer? Porque isso é muito fácil conseguir um carro, um avião, uma casa, uma mansão. Isso é moleza, basta você querer, vai que você consegue. Só focar, né? Não é nada disso que eu quero. E eu quero, uma frequência. É uma frequência, é uma coisa que, assim, que é maior de tudo. Então, só quem sentiu que... Depois que você sentir isso, você quer... Tem a ver um
pouco com você se enamorar. Sabe que você se enamora, você perde o rumo, assim? Mas só que dá BO, né? Aqui dá BO. Nesse plano da BO. As emoções ali, meu Deus Agora, do quando céu. você se enamora de alguém que você não vê, você fala, não, mas tá aqui. Mas exige muita coragem para esse lugar também, né? Porque é um soltar ali. Não, você imagina se as pessoas estão duvidando de frequência. Imagina você se entregar a uma... Diz que é de 1 bilhão, né, de pessoas, uma tem verdadeiramente interesse em vida espiritual. Porque as pessoas confundem tudo isso com espiritual. Elas confundem frequência, tarô, quirologia, astrologia. Exato. Eles acham que é tudo espiritual. Podemos até pegar esse gancho com questão da quirologia, que assim, você lindamente fez. Posso mostrar? Você que sabe, a mão é sua. Fica de longe, hein? Que vai ter um bruxo ali também, né? Esse estudo aqui, sensacional. Você podia falar, porque justamente coincide com as frequências e para mim eu achei sensacional que a Rê faz. Você pode falar um pouquinho? Eu faço a quirologia há muitos anos. Eu tenho só de doentes mentais 20 mil impressões. Então, assim, você dá um tchau pra mim, eu falo, ela tá numa crise de nervo. Só aqui, ó, com um tchau, hein? Imagina. Então, por experiência, né? Por experiência, por ter lido tantas mãos e visto tantas coisas. E é uma forma de eu chegar na pessoa. Então, é um estudo... Não sei por onde começar. A mão esquerda é uma coisa... Quando começou? Começou também logo depois que eu comecei a fazer yoga, eu já vim com isso de outra vida. Eu já sabia ler as mãos. Não tem chamado. Tem chamado, não isso aí foi uma bênção. É uma bênção, um talento que me foi dado para sustentar tudo isso. Eu faço isso, foi com o dinheiro que eu cobro da quirologia que eu construí o ashram. Então a quirologia não tem nada de espiritual. É uma coisa que nem fazer um mapa de uma casa. Você não pode ficar pedindo para uma amiga sua que fez arquitetura para ficar fazendo o projeto do seu escritório, agora o projeto do seu banheiro, agora o projeto da sua casa sem pagar. Então essas coisas você tem que pagar. Sim. Eu achava também que era uma coisa assim que eu não podia cobrar. Eu trabalhei 5 anos sem cobrar. Um merecimento, né? Não, é uma profissão. Você vai dar aula de yoga, você estudou. Quantos anos você estudou para aprender esses yogasanas e agora pegar ao invés de praticar, vai ensinar? Você tem que pagar, senão você fica em dívida eterna com aquela pessoa. Eu acredito que tem até a questão da lei do universo, do dar e receber, né? Esse encaixe também, você está fazendo uma doação, existe uma energia de troca ali que cada pessoa coloca a tua energia. Não, assim, né? Uma energia que você está doando. Eu sinto a sua energia. Eu vou dar 1 hora do meu tempo, que eu podia estar arrumando minhas gavetas, ou pensando uma coisa gostosa que eu estava pensando, ou descansando, para você, para prestar atenção nos pepinos da sua vida, porque ninguém vem aqui porque ganhou na loteria e está feliz da vida. Né? As pessoas vêm aqui porque elas estão com algum problema sério. Então eu vou sair da minha área de esplêndida, né? De estar muito bem, para ir entrar no problema do outro, só pagando. Exatamente. Não tem acerto. Ou trocando muito bem trocado, porque assim, vou te dar muitas informações. A sua palma é a sua alma. Quando eu olho, a sua palma é a sua alma. Quando eu olho, achei genial, porque eu faço essa analogia com a boca, né? Sorriso da alma. Isso veio muito forte para mim. Como cada um de nós, eu entendo hoje, cada um de nós tem o seu poder. E o meu poder não é igual ao da Regina e nunca será. Não adianta eu vir aqui e falar, nossa, não tem maior ou menor. Eu vou pegar esse poder para mim, a Nath ou você que tá aí. Não é o poder da Flávia que é seu, porque eu acho que existe muita projeção ainda das pessoas, às vezes, de pessoas como eu e como você, e eu vejo, quando nós encontramos de fato esse poder, que alguns podem chamar inclusive de propósito, quando a gente acha esse lugar, fica muito forte dentro de nós essa verdade. E aí quando a gente fala, quando eu falo às vezes essa minha verdade, o outro muitas vezes pode acreditar, putz, que arrogância é essa? Ela tá achando que é a verdade dela ou isso. E quando na verdade é só a energia de que eu encontrei esse lugar. Por exemplo, o meu propósito, o meu servir está
na boca, de descobrir quais são os focos ali, o que eu posso contribuir integrando a esse propósito maior que, na verdade, é seu, é da Regina, não é eu que vou dar o propósito para ela. Eu vou simplesmente dar o meu melhor no que eu acredito para que o teu propósito vibre cada vez mais, ilumine cada vez mais. Você sabe que quando eu abri a primeira escola de yoga em São Paulo, eu fiquei com vontade de escrever uma placa assim: conserta-se corpos humanos, reajusta-se cérebro sem uso, que é o que o yoga faz, né? Então, você está trabalhando com corpos humanos, só que de uma forma energética, que não deixa de ser material, porque os chakras estão aqui, você tá gostando, porque eu vi que quando você me conheceu, você já me acolheu, eu falei, esse tipo de paciente que eu quero. Né? Que eu buscando uma pessoa com uma expansão de consciência, que para mim foi muito fácil trabalhar com você, essas percepções que eu tenho energética, que é trabalhar com a terapia neural. Quando a pessoa já vem aberta, é outro papo para eu trabalhar em várias camadas. Aberta não, já vem treinada, né? Já vem me ensinando, na verdade. Não, porque é a tua área, por exemplo, é como uma pessoa, eu estou precisando de um parafuso tal para ajustar tal máquina, e a pessoa trabalha com parafuso. Maravilhoso. Então, é maravilhoso, especificamente. Sim. Você tem o conhecimento, primeiro que você fez uma faculdade e sabe como é o tradicional. E trabalhou e foi chegando, não foi assim de ontem. Toda coisa que edificada, ela precisa de treino, precisa muita prática, disciplina. Né? Então, você é profissional, que além do que foi o meu médico, que é lá do Mato Grosso, o Luiz Villaney, que ele pegou um avião, mas também, olha só, né? Ele pegou um avião, veio até São Paulo, pegou um táxi, veio até aqui para ler as mãos, porque ele acreditou. E quando eu primeiro vi o mapa da mão, depois eu fui encontrar, mas quando eu vi o mapa da mão, eu falei, o cara é um gênio. E aí já cheguei, já tem ele aquela cara de médium, né? De que tá percebendo tudo assim. E aí eu tava, o que o senhor faz? Eu sou médico. Eu falei, pronto, é meu médico. Porque era genial a mão dele. Ele tem dons de cura, né? E aí ele começou um trabalho, que foi a época que eu decidi que eu ia pôr uma prótese, mesmo sabendo dos efeitos colaterais. E ele já foi me trabalhando. Eu falei, puxa, esse é o tipo de operação que a pessoa engorda muito e deprime. Então ele já começou um trabalho comigo, de trabalhar a minha boca, de trabalhar minha comida, de trabalhar de eu não... E eu fui adorando. Do terreno para sustentar tudo isso que você já vivia. Até que ele chegou num ponto e falou assim, os dentes, nós vamos ter que trocar esses metais do dente. Ai, pelo amor de Deus, doutor, nossa, eu já tenho tanto problema de tirar os metais do meu dente. Não, isso não vou fazer. Não quero. E ele vai com jeitinho, me apresentou a Flávia, né? Então são profissionais impagáveis. Impagáveis, não dá para pagar. Por isso é bom ter um preço ali na leitura de mão, eu ponho um preço na minha hora. Sim. A minha hora custa tanto. Sim. Muito caro. É isso. E, nossa, eu tô assim, porque o Luiz, eu sou muito grata, espero que você esteja vendo também esse podcast, assista, eu sou muito grata ao Luiz por essa conexão e para mim fica muito mais fácil ainda tratar quando a gente tem um médico integrativo trabalhando junto com a boca, tudo fica mais fácil, eu poder falar para o Luiz aonde o dente poderia estar interferindo, por exemplo, no movimento da Regina, por exemplo, ela colocou uma prótese no joelho, né? No joelho. Então, assim, o quanto uma corrente galvânica, que a gente chama de um metal na boca, poderia estar interferindo nesse meridiano energético, que poderia estar causando, por exemplo, uma limitação em um movimento do yoga que ela faz. Tirando o equilíbrio. Tirando o equilíbrio, o quanto a perda de um dente poderia estar fazendo um gasto energético para ela fazer um asana, poder fazer o que ela já faz. E como a Regina, ela tem essa percepção do corpo, como ela tem essa percepção energética, ficou tudo mais fluido e mais fácil. Não, tem posições de yoga que eu estava perdendo
porque eu perdi o equilíbrio naquela posição. Falei, que isso? Acho que é a idade, né? Daí, o primeiro pensamento primeiro, que vem, a idade, né? E daí, com essa história toda, e você fazendo o tratamento e o Luiz me falando, eu descobri que se eu apertar esse dente, eu faço a posição. É isso. Então, eu tava sem equilíbrio. Aí eu aperto aqui e faço. Sensacional. Porque justamente por conta de um desequilíbrio de um lado é que estava gerando essa dor. Quando ela pôde integrar e abrir o espaço para que eu pudesse falar essa integração da boca também, que a boca também fazia parte desse contexto que você já integrava, aquilo deu consciência e luz para que ela pudesse sozinha, em partes, eu ajudei, obviamente, ajudo, mas essa integração da sua percepção é que fez o fluxo energético funcionar. Isso que você está falando, eu acho que é muito importante falar para as pessoas, que você ouve uma informação aqui, ouve uma informação ali, um fala assim, olha, tem uma mulher agora falando que tem que comer carne porque tem que comer carne porque tem que comer carne, e aí você ouve, você tá com vontade de comer carne, você fala, vou seguir essa mulher. Sim. E a outra tá falando, não é uma questão de se é bom pro corpo ou não, é uma questão de você se envolver com assassinato, é uma questão de você se envolver com uma aura horrorosa, de separar bezerrinho de vaca, é essa a questão não é se faz bem pro meu corpite ou não, a questão é a tua compaixão, porque você vai se envolvendo com sentimentos mais grosseiros. Não, mas espera aí, então você não sabe o que seguir, o que você faz? Testa. Maravilhoso. Testa em você, estão falando que você não deve comer nozes. Não deve comer, come nozes e vê o que você sente. Não sentir bem mesmo. Isso é. Não sentir bem. Come de novo. Não sentir bem. Fica um mês sem comer. Tô me sentindo muito bem. Comi de novo, então elimina. Porque uma coisa que o Luiz fez para mim, eu tenho na minha cozinha vários folhas, que assim, alimentos não permitidos. Para mim, não é para você. Esse é um exame de sangue que você faz. Sim. Alimentos permitidos e alimentos bons. E daí você começa a falar, mas como ele falou que não isso, mas isso aqui eu tinha aprendido na Índia que sim, que então vai, experimenta, experimenta, vai indo. No fim, a prachada, o alimento feito com amor, da horta, sem veneno, feito tranquilamente, oferecido, esse alimento é maravilhoso. Você sabe que às vezes a gente chegava na Índia e ia falar com o mestre, alguma coisa estava pegando feio, a gente chegava, eu já cheguei lá em estado assim, nossa, eu preciso de ajuda. Aí ele, olha, a gente está com problema sempre, caso de amor, caso não sei o quê, alguém me falou de mim, essa coisa toda. Aí ele fala assim, tem que prachada, vai comer uma prachada. Vai comer uma prachada que você fica feliz, é uma fonte de felicidade. Maravilhoso. Né? Então você tem que ver quais são as fontes da onde você está se alimentando, com que pessoas você está andando, como é que está o cheiro da sua casa, está cheirando flor de laranja quando você entra ou está cheirando bife com cigarro? Então prestar atenção. Tá presente, né? Tá presente. Então assim, só que é muito legal ter um papo desse, mas de 5.000 pessoas, uma vai pegar. Mas eu acho que isso aqui importa, né? Jogar a sementinha para quem está disposto e aberto para integrar que o que você falou. Cada alma que se acorda. O que é bom para um pode não ser para o outro. E cada momento de vida de cada um pode fazer sentido ou não. A questão mesmo da carne, né? Dentro do que eu vivo com médicos integrativos, existe uma crença muito grande de que somente a proteína da carne vermelha é que vai sustentar o corpo e que é ignorante dentro desse grupo, tá, Rê? Que é ignorante quem não come carne e fica dependendo de suplementos. Mas você vê, eu não como carne há 55 anos, que eu não como carne. Olha você, E aí, assim, eu quero ver uma menina de 25 me acompanhar, porque elas não acompanham, elas não acordam, elas não conseguem durante o dia, elas não... Jamais que elas fariam uma casa, outra casa, jardim, horta, animais, curral, pomar, tudo isso, entendeu? Então, eu acredito que é o chamado e
a percepção de cada um tá integrado com aquilo, né? E o que você disse, o que me doa energia, eu tô antenada para saber o que me doa energia. Isso. E o que não me doa energia durante o meu dia, desde a minha roupa, desde eu agradecer o sol, onde é que eu tô, o que está ressonando no meu campo. E eu acredito que isso é a consciência de cada um em cada nível. Sim. Que está preparado para aquilo, né? Porque enquanto a gente não resolver o relacionamento da gente com a gente mesmo e não harmonizar a mente, corpo e espírito, você não tem a maior chance de resolver problema com o vizinho, problema de profissão, problema com o chefe, problema com o funcionário. Começa em casa, né? Acho que esse é o grande segredo. A gente precisa harmonizar a mente, o corpo e o espírito, mas dá mais 3 dias. Bora lavar uma louça? Não, dá mais 3 dias a pessoa já morre, já tá no fim da vida. Bora lavar uma louça, né? Bom, olha, eu queria dizer que eu ficaria com essa mulher aqui 3 horas, assim, fácil, porque a gente falou, assim, 1/3, tem chakra, tem, assim, tem mais yoga, eu queria falar sobre asana. Que seja o primeiro de muitos. Se vocês gostarem, aí vocês pedem. Exato. Né? Vai no meu Instagram, me segue. Eu vou deixar. Você quer falar também? Se você gostar do meu conteúdo. Por amor, você já pode falar. É Regina.Shakti no Instagram. Porque eu faço lives. Exatamente. E eu tenho o meu jeito também. Que às vezes a gente gosta do conteúdo da pessoa, mas não gosta do jeito dela. Aí tem o Asha aqui também, que tem vários eventos, vários retiros. Dá pra você visitar. Então, assim, Dei Ashram. Entra por amor, né? Nesse link maravilhoso, acompanha. As lives são, cada live é assim, aqueles tiro, bomba e coisa que você sai, meu Deus, por onde eu começo? E a gente tem uma ideia que uma pessoa espiritualizada, ela não pisca. Ela fala manso. Costumam falar isso pra mim. Nossa, você não tem raiva? Eu falei, imagina, eu tô aqui, ó, lidando com esses pensamentos, né? Então, assim, eu não assumo posição de líder espiritual. Não é essa minha posição. Eu sou uma aprendiz, eu sou uma serva, uma devota. E eu tô aqui servindo esse local, servindo os meus mestres espirituais. E eu tenho a minha alegria de viver, e eu faço vários personagens. A pessoa fala, como? Uma pessoa professora de yoga. Eu sei que o que mais agrada é quando eu chamo Sarasvati, quando eu tô suave, falando de yoga, falando coisas profundas, te inspirando, mas eu não sou assim sempre. Eu não sou assim sempre. Então eu gosto de variar com as minhas performances aparentes, né? Porque também eu não sou o meu corpo, eu não quero me identificar totalmente com isso, então eu tenho vários personagens que eu faço. E aí tem gente que não gosta, tem gente que detesta, na verdade. Então você vai lá, se você gostar, você fica comigo. Eu quero dizer que eu amo e é uma honra pra mim estar aqui com você, grata por o seu tempo, que eu sei que você preza tanto. Essa mulher, esse tempo aqui é super precioso. E eu sou você é muito preciosa e você também é uma pessoa que está ali na sua estrutura. Então você me aceita do jeito que eu sou e você nem questiona, você me aceita assim do jeito que eu sou e você fica na sua. Então eu te aceito também e a gente tem muita figurinha para trocar e é assim que a gente pode se relacionar. Com figurinha para trocar. Por exemplo, eu estou falando de uma coisa que eu passei a minha vida pesquisando, buscando por outros lugares, vários lugares do mundo, muitas vezes na Índia. Só para a Índia eu fui 19 vezes, eu fiquei muitos meses lá e tudo mais. E aí, assim, eu preciso passar para que, sabe, a gente fica um canal de conhecimento transcendental. O conhecimento transcendental tá aí. Quem quiser, pega. Só que para pegar, tem que ajustar. Que nem você quer ligar uma televisão, se você não puser na tomada, não liga. Sintonizar. Você tem que organizar os transistores e tudo. Sintoniza nessa rádio que, olha, é sucesso. Então, precisa ter a posição correta para, né? Então, se você quer aprender essas coisas, é a gente que quer aprender que a gente quer falar. É com quem quer aprender isso, quem quer trocar figurinha com a gente com isso. Porque hoje em dia tem um ramo que você escolhe os seus clientes, tem um ramo dos negócios. Você escolhe os seus clientes, ou você escolhe os seus pacientes, ou eu escolho as escolas de yoga que podem vir num lugar desse. Por quê? Para não contaminar.
Sim. Porque você abre para todo mundo, você vai ficar explicando o que é energia 10 anos da sua vida. É melhor que você atraia quem já sabe isso. Sensacional. Eu tô nessa onda. Porque você fica explicando como é importante a energia. Quando você vê, você já está morrendo, você não fez outra coisa. Você ficou explicando uma coisa básica. Básica. Então, assim, quem ainda acha que o corpo, que a gente é corpo e é isso aí, vai morrer e vai acabar, aperta o passo, porque não é assim. Ninguém pode provar que os seus sentimentos vão morrer quando você morrer. Sentimentos não são de carne e osso. Como é que vai morrer o teu sentimento? Então, tudo indica que algo vai ficar. E é nesse algo que a gente tem que investir. Porque é isso que vai continuar. Tem gente que pensa, morreu, acabou. Vai continuar. Nem adianta ter pressa. Vai continuar o teu processo de evolução. Então, a gente tem que investir na coisa certa, que é a consciência. A consciência. Progressiva. Diariamente você investe na sua consciência. Eu preciso... E uma coisa que você sempre vai perceber... Eu preciso melhorar. Eu tenho que melhorar. Isso é muito bom. Você aproveita cada segundo. Como ser melhor, né? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias, né? Como pode melhorar? Melhora como a rotina. Eu posso melhorar? E eu agradeço você que ficou aqui ouvindo a nossa conversa maravilhosa. Para mim é uma grande oportunidade para trazer uma pessoa já num outro contexto, né? Digamos assim, mais energético, mais espiritual. Eu costumo brincar de mais experiência. De mais experiência nesse lugar e trazer uma informação, né, tão preciosa como essa. Eu sou muito grata pela essa oportunidade. E você que está aí assistindo, que gostou, deixa aí o seu like, porque a cada episódio a minha intenção aqui é de várias nuances de conexão, poder trazer exatamente o que é de fato para mim, dentro do que eu vivo, né? O yoga é uma coisa que eu tenho vivido, a questão da espiritualidade mesmo. Então a minha intenção é sempre trazer pessoas maravilhosas que integrem todos esses contextos do corpo, da mente, pessoas da alma, humanas, com propósitos, né? Que estão servindo, né, ao bem maior, a essa ideia do propósito de cada um, e o que é o bem maior de cada um é de cada um. Então é isso, eu sou muito grata. Fique ligado nos próximos que eu vou. Perdão se a gente cometeu alguma ofensa falando, né? É tudo sobre nós, né? Sobre o que nós porque vivemos, às vezes, né? Você fala algo que é muito difícil para a pessoa escutar aquilo. Que, por exemplo, que cheiro que tem em tua casa? De bife com cigarro? Putz, exatamente. Aí você fala, então, questiona, porque se você não conseguir fazer nada hoje, porque todo um contexto de pessoas, de família, daqui você vai sentindo, não é mais esse cheiro que eu quero sentir. Sabe? Vai devagar, vai no seu tempo. Devagar. Vai no seu tempo, sem conversa. Pressa e sem pausa. Conversa com o pessoal da sua casa, alinha. Assiste alguns filmes, como por exemplo A Carne é Fraca, da Nina Rosa. Você vai ver ali a matança de animais, a energia que você leva para dentro da sua casa. Você pega um pedaço da perna da vaca que te foi tirada do bezerro e põe em cima da sua cozinha e chama o anjo da guarda para vir. Não chama anjo quando tem corpo esquartejado na casa, né? É uma coisa ou outra, que você tem que decidir o que você quer. Certo. Então, são coisas assim pesadas, vamos dizer, mas é uma medida emergencial. Se a gente não mudar agora um estado de consciência, tem uma mudança no mundo que tem que ser feita. É isso. Eu acho que o que você tem hoje aí do seu lado, que faz sentido para você, pega a sementinha, faz a tua oração, faz o que te servir para hoje, para o momento de hoje. Eu acho que pega essa intenção e abre, né, para amanhã de repente ser diferente ou não, né? É a percepção de cada um. Deixa eu te falar uma coisa de você.
Você é uma pessoa excelente para fazer esse meio de campo. Para ir mudando a pessoa devagar, para ir mostrando para ela que a energia existe. Você é paciente, ela é bonita, ela é brilhante, ela é qualificada, competente. E aí você vai falando, olha, existe a energia. Eu sou um outro tipo. Eu falo, vai fazer um curso lá. Você já está em outro nível, né? Eu estou ainda nesse departamento da harmonia, porque eu sinto que hoje, Rê, eu transito ainda por muitas tribos. Sim. Então, é importante para mim, nesse circuito de muitas pessoas que ainda comem carne, os veganos, eu também circuito nos veganos, nos vegetarianos. Eu sinto que é importante para mim, nesse momento, ter compaixão com o nível de consciência de cada um. E aí, dentro desse contexto, dá a opção e a oportunidade de que cada um, nesse momento, escolha. Eu sinto que a ideia desse podcast, a ideia da minha exposição, dentista que faz podcast, qual é a função disso para Flávia? São coisas que acontecem na minha vida, que às vezes acontecem dentro do consultório fechadinho e que outras pessoas eu estou dando aqui a oportunidade de ver o que eu vivo também, né? O que eu vivo, quais pessoas, dá a oportunidade para falar assim, olha, existe isso aí, nossa. É maravilhoso você olha fazer que existe. Isso. Maravilhoso. Nossa, existe esse mundo ali, a Regina falou que a carne tem isso aqui. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, a minha intenção aqui não é criar, né, apologias, polêmicas, não é a minha intenção dizer que essa é a melhor filosofia ou que quem come carne ou quem está no churrasco, por exemplo, é uma pessoa ruim. Então, a minha intenção como Flávia aqui, passando essa informação, é falar que, olha, esse movimento, ele existe. E ele é real, ele é palpável e ele causa isso aqui de efeito. Esse aqui é esse aqui, causa isso. E você tem a opção o seu movimento de escolher qual que você quer para fazer o seu movimento naquele momento ressonante. Então, mas basicamente o que a gente quer é que a nossa presença te ajude a melhorar a sua casa, a frequência da sua casa, a frequência do seu corpo, a frequência da sua mente, para você chegar na tua alma. No fundo, o que você quer é acordar a alma. Acordar a alma das pessoas. É fazer essa conversa à medida que vai tendo essa informação, à medida que fica mais leve no corpo, à medida que eu tiro uma amálgama do dente, à medida que eu tiro uma cavitação, que eu faço uma terapia neural, ali tem a minha sementinha para falar, olha, tem mais coisa aí, vai com coragem, que existe essa portinha aberta aqui, para acordar o quê? A alma que está dentro de cada um de nós, para descobrir qual é o teu propósito, o propósito da Rê ilumine cada dia mais, que chegue cada dia mais nas pessoas e que o meu propósito, ele se espalhe o quê? Refletindo que poder estar em paz, poder estar tranquila, poder estar num domingo gostoso aqui em Campos do Jordão. Não, e você veja, você estudou, se formou, dentista, e de repente você pode falar, puta, não é nada disso, cara. Não é nada disso, porque isso... Não, mas peraí, deixa eu transformar isso aqui. Então não é que assim, nossa, eu estou fazendo tudo errado. Transforma o seu potencial para uma coisa que vai te fazer muito bem. Isso, não precisa, eu sinto que não é necessário queimar o que eu fui antes. Nossa, não. É tudo parte do caminho. Isso. Então, seja o que for que você está vivendo hoje, faz parte do seu caminho para chegar aonde? Isso. Aí é que tá o negócio da disciplina, que entra esse papel do guru para mim. Onde é que eu quero chegar? Eu quero ser igual esse guru aqui, que eu quero ser igual um estoico, porque eu também faço filosofia. Lá a linha vamos buscar o estoicismo, vou ser igual Marco Aurélio. É a mesma coisa aqui. Quem é que eu quero ser nesse rolê? Não, às vezes, uma vela acesa acende as outras. Maravilhosa. Então, no momento que você acordou a sua alma, as pessoas se aproximam de você e elas entram em contato com a alma delas. Então, é muito uma questão da gente escolher muito. Você já deve ter vivido isso. Você vai com uma pessoa que está ali reclamando, de repente você está reclamando também, você está cansado, quer ir dormir, não está bem.
né? Então, a gente realmente precisa se aproximar de pessoas que estão diariamente preocupados com a melhoria, em se aperfeiçoar. Porque não adianta a gente falar assim, eu sou assim, quem quiser que tudo bem, quem não quiser que vá. Não é muito social isso, né? Não é muito legal. Isso normalmente são pessoas que não se destacam em hipótese alguma e elas ficam ali à margem. Porque eu tô aqui frequenciada aqui, ó, no sucesso, tá vendo que eu tô aqui, ó, em sintonia. Porque a gente tem que melhorar, porque às vezes uma pessoa que convive com você, você conversa, você alinha e você fala, pô, não faz mais assim, você aperta meu coração, você acaba com o meu dia quando você fala assim comigo, por favor, tal. E aí você vê que a pessoa tá se esforçando, ela tá se esforçando, mas é muito difícil mudar um jeito de ser. Se é difícil mudar o armário de lugar, imagina mudar o jeito de ser. Mas quando você vê que o outro está se esforçando, você segura a onda. Quando a pessoa começa a falar, eu sou assim e dane-se, aí não dá. Existe a crença. Um beijo, muito beijo, grata. namastê, de alma para alma, de coração para coração. Namastê.